Então, no caso do anel de cargas, o problema é o seguinte: eu tenho um anel isolante, um anel feito de material isolante, em plástico, por exemplo, de raio R, com carga positiva. Densidade uniforme de cargas. Está distribuído uniformemente a carga ao longo do anel. E aí eu quero determinar qual é o campo elétrico no ponto P a uma distância Z do centro do anel. Então, vou desenhar o anel aqui. Vou pegar uma figurinha dessa, fica melhor. Então, eu faço uma linha aqui para uma linha que seja o eixo do anel. Está passando aqui pelo centro do anel. E aí, esse ponto P está aqui a uma distância Z a partir do centro do anel. Então, a gente pode chamar aqui de eixo Z, só para ter um sistema de referência aqui, né? Aqui seria o Z igual a zero, e aqui seria uma distância Z qualquer. Então, posso determinar para qualquer distância. R é o raio do anel, tá? O anel está com uma carga Q, e tem uma densidade uniforme de cargas. Vocês estão vendo aqui também que eu não tenho valores numéricos, né? Eu só tenho como é que eu vou dizer? Eu tenho as grandezas em... Tem só as letras, vou dizer assim, mais, de uma forma mais simples, né? Eu tenho só as letras aqui, que são valores genéricos. Poderia ser qualquer valor de raio, qualquer valor de Z, que é mais interessante do que a gente determinar só um número. É mais interessante a gente determinar uma expressão. Então, ele está com uma carga Q qualquer, é uma distância Z qualquer, desde que esteja em cima desse eixo, que passa pelo centro do anel. Aí, nesse caso aqui, a nossa resposta do campo elétrico tem que ser em função do que aparece no enunciado, só isso que pode aparecer na resposta, mais constantes. Por exemplo, epsilon zero, né? Epsilon zero é uma constante, então não tem problema. Então, só pode aparecer isso aqui na resposta e as constantes. Essas aqui, essas três grandezas aqui foram os dados do enunciado. Então, o que é dado do enunciado, a gente pode aparecer na resposta. Voltando lá, lembrando o que a gente falou antes, é uma distribuição contínua de cargas, é um anel, então as cargas estão espalhadas aqui. A gente sabe que o campo elétrico vai ser uma integral das pequenas contribuições de campo elétrico gerados por cada pedacinho de carga de Q. Então, a gente tem que fazer isso aqui. Eu vou determinar graficamente a orientação. Lembra que campo, né, precisa de orientação. Vou fazer diferente aqui. Então, se é uma grandeza vetorial, eu vou precisar determinar a orientação. Vou fazer isso graficamente. E vou precisar determinar um módulo. O módulo desse campo elétrico vai ser a integral de dE, e vai ser a integral de 1 sobre 4π epsilon zero vezes dq sobre R2. Então, essa parte que eu fiz de azul aqui, isso é o início para qualquer problema. Isso aqui é o geral.
qualquer problema de distribuição contínua de cargas, que você tem que determinar o campo elétrico, qualquer problema você começa desta forma. E cada pedacinho desse daqui, ele está nessa distância R. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer reto. Deixa eu tentar fazer uma linha com isso aqui. Vai estar nessa distância aqui. Lembra que o Rzinho, aqui na equação do campo, é a distância entre a carga, que nesse caso aqui é o dq, e o ponto P considerado. Então, se a carga é positiva, está dito lá no enunciado que a carga é positiva, cada pequeno campo elétrico gerado por esse dq vai ser saindo desse dq. Eu trato isso aqui como se fosse aquele Q da carga pontual, né? Vou imaginar como se o dq fosse uma carga pontual. Aqui eu vou ter um campo elétrico saindo, seguindo essa linha pontilhada aí, que é a linha da distância, a linha que liga a carga ao ponto P. Então, eu vou ter aqui, ó, uma pequena contribuição de campo elétrico dE. Esse é o campo elétrico gerado por aquele pedacinho de carga dQ. Aí, o que eu falei para vocês? Que pode ter simetria, né? Nesse caso aqui, vai ter simetria, porque se você pegar outro pedacinho dQ aqui do outro lado e fizer a mesma coisa, o que você vai ter? Um outro dE aqui para esse lado. E para cada pedaço que você pegar aqui do anel, você vai ter um outro diametralmente oposto. Se a gente olhar vetorialmente, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter aqui as componentes desse vetor, desses vetores, né? Eu vou ter aqui um dx, vamos dizer aqui que seja o eixo x, e aqui eu vou ter um componente dz. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero determinar primeiro, volta aqui, ó. Isso aqui é meio que um mapa do que eu tenho que fazer. Então, estou determinando primeiro a orientação de forma gráfica. É isso que eu estou fazendo agora. Porque toda vez que eu preciso determinar o campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Eu preciso da orientação e o módulo. Não posso dizer só um número. Preciso dizer para onde que aponta o campo elétrico. Então, eu estou fazendo a orientação primeiro. Aqui eu tenho uma componente horizontal, aqui eu tenho uma componente vertical, uma componente x e uma z. Do outro lado, eu também vou fazer isso. Então, aqui tem um outro dz apontando, desculpa, dx apontando para o outro lado. O que vai acontecer? Esse dx vai cancelar com esse, porque eles são do mesmo tamanho e têm sentidos opostos. Então, eles vão se cancelar. Mas as componentes dz de cada um vão se somar. Então, no final, o que vai acontecer? Por simetria, todas as componentes horizontais vão se cancelar, todos os dx, que sempre, qualquer um dx que eu pegar tem um igual para o outro lado, e os dz vão todos se somar. No fim das contas, o campo elétrico no ponto P vai ser a soma de todos os dz. Então, ele vai estar, o campo resultante, ele vai estar apontando para cima, sobre o eixo do anel. Esse é o campo elétrico resultante. Então, a orientação, já determinei a orientação do campo elétrico em P, é a mesma orientação de Z, posso dizer que é K-chapéu, orientação positiva do eixo Z. Então, aqui a gente pode dizer que as componentes horizontais se cancelam, ou as componentes dx se cancelam e as dz se somam. Então, agora a parte em que eu vou determinar o módulo do campo elétrico. Agora eu já sei que o campo elétrico lá no ponto P é só a integral de dz. Eu vou somar só os dz.
Lá na figura, eu posso, por exemplo, pegar esse ângulo aqui, θ, e aí aqui tem o ângulo oposto pelo vértice, é θ também, né? Oposto pelo vértice, aliás, nem é esse aqui. Porque a minha figura está tão pequena que fica parecendo que é ali, né? Então, o oposto pelo vértice, você pega as duas mesmas linhas, né? Essa linha aqui e essa linha aqui. Então, aqui é o vértice. Então, esse ângulo com esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Se você pegar DEZ, DEZ ele é o cateto adjacente a θ. Então, DEZ é DE cosseno de θ. Lembra que eu falei que a gente ia usar isso aqui, das componentes. Tem que ter bem claro como é que faz as componentes dos vetores. Então, é DE cosseno θ, DEZ. A minha integral, no fim das contas, vai ser integral DE cosseno θ. O DE eu já sei o que é. Quer dizer, pelo menos de onde eu começo, né? O DE eu já sei que é 1 sobre 4πε0, dq sobre R2. Quem que é cosseno θ? Cosseno θ eu também posso escrever pela figura aqui. Olhando esse triângulo aqui, ó. Então, aqui tem um triângulo retângulo, né? Em que esse tamanho aqui é Z, esse cateto aqui é Z, esse cateto aqui é R, e a hipotenusa é o Rzinho. Eu posso escrever θ em termos de Rzinho, R e Z. O que vai acontecer aqui, ó? Cosseno θ, o Z é o cateto adjacente e a hipotenusa é R, né? Então, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu ainda posso escrever Z sobre quem que é a hipotenusa? Raiz de R2 mais Z2. Que aí aqui fica a mesma letra, Z e Z. Olhando para esse triângulo aqui, a gente escreveu o cosseno de θ. Ok? Substituir o cosseno de θ por essa parte aqui. Então, eu vou fazer o DE separado, vou determinar quem é DE para depois eu integrar. Então, DE é 1 sobre 4πε0 dq sobre R. O R, R2, aliás. Então, o R eu já tenho daqui, ó. Já sei quem que é o R. O R, eu vou ver, aí depois eu vou ver se vai fechar isso com elemento de integração. R2 mais E2. Então, R quadrado, vai ficar sem a raiz quadrada, né? Pitágoras, isso aqui, muito simples, né? Então, eu descrevi R. Lembra que eu falei? Eu preciso determinar quem que é R e preciso determinar quem que é DQ. Então, o que vai acontecer aqui no DQ? Eu tenho um elementozinho aqui, ds, tá? E o dq. Então, eu posso escrever que lambda é dq sobre ds. Esse R, ele está variando conforme eu mudo aqui a posição do dq? Não, né? Todos eles estão à mesma distância r. Tá? Então, eu não preciso mudar esse ds aqui em termos de rzinho ou de z, por exemplo. Porque aí o z é o mesmo para todos eles, né? O que está mudando é só a posição do dq. E o rzinho é o mesmo para todos também. Então, esse ds aqui é um pedacinho do meu arco. E esse arco está variando de quanto até quanto? Então, S vai de 0 a 2πr. Então, eu posso integrar direto em ds. E S está variando de 0 a 2πr. Eu vou integrar direto em S. Então, já que eu... Bom, eu vou substituir aqui. Vou escrever uma linha a mais, só para ficar bem evidente. O que a gente fez agora? Então, o dq é lambda ds. E o R2 é Rzão2 mais E2. Coloquei entre parênteses porque está multiplicado por esse outro termo aqui embaixo. E aí, voltando aqui, o que eu tinha? O meu campo elétrico total, o módulo, é isso aqui, ó.
Então, eu preciso fazer esse DE aqui embaixo, vezes esse outro termo aqui. Eu vou juntar isso aqui, então. D vai ser tudo isso que está ali. 1 sobre 4π epsilon 0. Lambda ds. Aí o ds está variando de 0 a 2πr. R2 mais Z2. Vezes essa outra parte aqui, que é o cosseno de θ. A raiz eu posso escrever como elevado ao meio. Aqui, posso escrever elevado a 1. Então, 1 mais 1 meio, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, 3 meios, né? Então, posso escrever isso aqui como lambda z ds, vou deixar o ds aqui para o final, R2 mais Z2, 3 meios. Olha só, a variável de integração ficou sendo S. Então, tudo isso aqui, R, Z, posso jogar tudo para fora aqui da integral. Ficou simples, né, de resolver. Nenhum grande problema aqui. Então, 1 sobre 4π epsilon 0, lambda z sobre R2 mais Z2, 3 meios, integral 0 a 2πr, integral de ds, né, de 0 a 2πr. Só isso. Vê que a integral em si não é a complicação, é como você monta o problema, que é a parte física da coisa, né? A parte da matemática que resolver a integral é o mais simples. Então, aqui você vai repetir tudo, e aqui vai ficar, essa integral vai dar só 2πr. Vezes 2πr sobre R2 mais Z2, 3 meios. Então, a gente está quase na nossa resposta. O que a gente precisa verificar? Se está em termos do que foi dado no enunciado. O que foi dado no enunciado é a carga Q, não está aqui, né? Então, a gente vai voltar aqui a substituição. Se eu pegar o anel completo, a carga Q e o comprimento do anel é 2πr. Então, eu posso escrever a carga Q como 2πr vezes lambda, que está aparecendo ali no problema. Lambda vezes 2πr, eu vou substituir por quê? O módulo do nosso campo elétrico é 1 sobre 4π epsilon 0, Q vezes Z, sobre R2 mais Z2 elevado a 3 meios. Isso é o módulo. E se eu quiser não, né? Eu vou ter que fazer, puxar para baixo isso aqui. Para eu determinar completamente o campo elétrico, então, coloco a orientação, que é em caixa-pel, como a gente já determinou antes.